Shalom Ubraha. Se você está atento às coisas que dizemos em nossos vídeos, então foi testemunha deste momento. O nome, o cantor disse. Tirou uma foto em um avião e disse: hoje sonhei que caía do avião. Hoje, irmão, que o avião sofreu um acidente e ele embarcou. E disse: sinto que hoje vou morrer. Esqueci quem foi esse músico, se roqueiro ou guitarrista. O cara sabe que... E morreu. Você já viu esses artistas que previram sua morte em músicas? Esses artistas que previram, entre aspas, que na verdade não previram, mas sim por meio de um sonho? Ah, olha aí, Rich Valens, irmão. Aqui não falamos besteira. Ricardo Aljona, que diz numa música. Jason Jimenez contou em entrevista que sonhou morrer em um avião, e hoje isso aconteceu. Inacreditável. Eu começo a sonhar com um assunto muito delicado, que era que a gente ia sofrer um acidente. Eu vejo isso 3 vezes, Juan Pablo. Nunca falei isso, ninguém sabe. 3 vezes. 2 sonhos na Espanha. O Senhor me mostra tudo o que eu devia fazer. Tenho um avião e sonhei 2 vezes em turnê na Espanha, que chego na Olala, em Medellín. O capitão disse: estamos prontos. Que eu digo: cara, dá uma voltinha com o avião, e volta, porque ele não aprende. O avião decola, aí ele me diz: cara, já era, cara, ainda bem, o que aconteceu? Disse o huevón. Soltou um tubo, perguntei: como assim? Ele disse: sim, mas como aliviei, nada aconteceu. Já corrigimos e ajustamos, vamos embora. Acordei porque o capitão, desesperado, disse que teríamos um acidente. Mais ou menos 8 dias depois, eu sonho de novo com a mesma coisa, mas dessa vez eu já estava dentro do avião, o avião cai. Faltavam 15 dias para o meu filho nascer e eu começo a ver tudo. Medellín, assim como você acabou de ver, o Senhor ali me mostrou algo, um código, um mistério sobre os sonhos que eu revelei para vários dos nossos espectadores, em uma transmissão ao vivo. Durante a escola de profetas, ensinávamos sobre sonhos, interpretação e como ouvir a voz de Deus neles. E não acredito que tenha sido por acaso que esse cantor colombiano perdeu a vida dessa maneira, exatamente como ele havia dito. Em um sonho, ele diz que Deus falou com ele, que o Senhor lhe deu sonhos, e não disse literalmente que Deus falou com ele, mas sim que teve sonhos. 3 sonhos em que acontecia a mesma coisa, caindo de um avião. Infelizmente, esse homem não soube decifrar nem percebeu que Deus falava com ele em sonhos. Ele não percebeu que era Deus o alertando para não embarcar em aviões. Se tivesse me procurado, eu teria explicado que era um aviso para evitar voos até certa data. Vocês se lembram da profecia que Deus me deu há alguns anos, onde eu disse para não embarcarem em aviões de tal período até tal período, porque os aviões iam começar a cair. Depois que o Senhor me deu essa profecia, muitos aviões começaram a cair de forma exagerada. Porque devemos obedecer quando Deus fala, assim preservamos nossa vida. Muita gente me pergunta: como saber se o sonho vem de Deus? A primeira coisa é que o livro de Jó 33:14 fala sobre os sonhos e fala sobre os sonhos. Deus fala com todas as pessoas, boas ou más, por meio de sonhos. Sempre digo que os sonhos são a forma mais comum e fácil de Deus se comunicar. E foi isso que aconteceu com esse homem, que era um homem temente. Pelo que ele diz, eu quero me aposentar, Cristiano. Já, eu vou ficar aqui mais alguns anos e vou me dedicar a Deus, a cantar para o Senhor. Infelizmente, esse homem não conseguiu realizar seu sonho. Porque não se trata de impor condições a Deus, certo? A morte pode surpreender e você nem perceber. Por quê? Esse homem temia a Deus, mas isso não basta, é só o começo. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. O fato de você crer, de você temer a Deus... Não, nada, porque até os demônios creem e tremem, até os demônios respeitam a Deus. Claro, sempre há tolos por aí que dizem em seu coração que não há Deus. Só o livro de Provérbios diz que o tolo diz em seu coração que não há Deus. Isso é algo normal. São pessoas que estão mais abatidas mentalmente do que o próprio Satanás, porque até os demônios creem e tremem. Quem é você para dizer que Deus não existe? Mas isso é tema para outro vídeo. Esse homem era temente a Deus,
Dá para ver, e foi justamente por isso que Deus falou com ele, foi justamente por isso que o Senhor lhe deu sonhos. Não embarque nesse avião, pois ocorrerá uma tragédia. 1, 2, 3. O profeta disse: 3 vezes ouvi isso e 3 vezes escutei que o poder pertence ao Senhor. 3 vezes ouvi isso e 3 vezes escutei que o poder pertence ao Senhor. Deus falou 3 vezes com esse homem para evitar a tragédia. A graça é que Deus não quer a morte do ímpio. Deus não queria que esse homem perecesse sem conhecê-lo. Embora possa ser que Deus, irmão, o tenha salvado na última hora, que esse homem tenha clamado a Deus, tenha se arrependido. Isso só o Senhor sabe e a eternidade vai revelar. Mas esse homem, irmão, Deus estava avisando claramente para que ele não embarcasse em aviões, mas ele não deu ouvidos. Por que ele não deu ouvidos? Talvez ele não tenha sido desobediente, mas sim não ouviu ou entendeu a voz de Deus. Algumas pessoas recebem mensagens de Deus em sonhos e nem percebem que é Ele falando. Às vezes, você pode confundir a voz de Deus com a sua, pois Deus fala através do seu espírito, já que você é carne. A Bíblia diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne. Deus age no seu espírito, não na carne, e a voz do seu espírito se assemelha à sua. Por isso, quando Deus fala ao seu espírito, o seu espírito traduz isso para você, para a sua alma, para a sua consciência, para a sua mente e para a sua mente. Sem discernimento, você pode achar que está falando consigo mesmo, não com Deus. Ouça, o apóstolo fala porque o Espírito testemunha a minha consciência. Você sabe que na sua mente, na sua consciência, no seu coração, há algo, há um sentimento de confirmação quando o Espírito está dando confirmação à sua consciência. O que acontece é que aí entra a carne, onde vai haver uma luta, sua carne vai lutar com você. Olha, isso é de Deus, isso não parece ser de Deus, e é aí que entra o problema. Porque você terá que decifrar e discernir se vem de Deus ou não. Agora, o que foi que aconteceu aqui? A Bíblia afirma em Jó 33,14 que Deus fala aos homens e os aterroriza. Os sonhos de Deus às vezes parecem pesadelos. Não se engane, pois ao ter um pesadelo, você se levanta repreendendo o diabo. Não, isso não é de Deus. Não é assim. Existem coisas, pesadelos que Deus está te dando. Mesmo que você veja que é algo ruim, que você veja demônios te perseguindo, Deus está te alertando sobre algo. Sonhei que caía, mas repreendo o diabo, isso não vai acontecer comigo. Não presta atenção, porque esses sonhos onde você está se assustando, esses pesadelos são os que vêm mais rápido da parte de Deus, esses sonhos bons que você está tendo. Como diz o livro de Jó, Deus assusta o homem à noite para afastá-lo do mal e do perigo. Então Deus assustava esse homem com pesadelos para fazê-lo evitar aviões, mas infelizmente esse cantor não compreendeu. Infelizmente, ele não tinha alguém, irmão, um profeta perto dele. Esse é o problema, irmão. Quando você se cerca de pessoas que não têm visão, não estou tirando o mérito das pessoas que os cercam. Sempre foi comum reis da antiguidade terem profetas ao lado, assim como muitos presidentes na África. Hoje em dia, isso quase não acontece, irmão. As pessoas preferem se cercar de bruxos, babalaôs, satanistas e espíritas, em vez de buscar confirmação de Deus. Na antiguidade, irmão, muitos reis morreram invictos, sem perder batalhas, e seus países prosperaram, como Salomão e Davi. Cercavam-se de profetas. É bom ter pastores e evangelistas, mas o profeta traz direção. Não estou falando de falsos, nem de profetas que adoçam, bajuladores de ouvidos. Estou falando de pessoas que vão te dizer a verdade na sua cara. Sabe? Conversei com várias engrenagens presidenciais e não falei coisas boas para nenhuma, sabe? Confesso que já disse algo, mas é isso que vai acontecer. A maioria do que falei são avisos de julgamentos, pois é isso que o profeta faz. Alerta sobre perigos para que você se proteja. Você prefere que eu só fale o que é bom e esconda o ruim, deixando que isso te atrapalhe e impeça o melhor de acontecer? Não te falo o que é ruim ou o que virá, só para você se cuidar. Veja, Donald Trump, como avisei sobre a traição dos irmãos de Elon Musk.
Falei com vários presidentes, inclusive mandei mensagem para o de Honduras e para o do meu país. Também fui, irmão, à presidência do meu país, ao gabinete dele. Ele não estava lá, mas falei com alguém do gabinete. E sabe, me levaram lá, irmão, gente do governo que reconheceu o peso que Deus me deu. Cerque-se de pessoas com visão de Deus, seja você empresário, político, esportista ou não seja nada. Porque essa pessoa pode ver algo que você não consegue ver, essa pessoa pode discernir algo que você não consegue discernir. Se esse homem tivesse um profeta como eu teria lhe avisado. Não embarque em aviões, Deus está te avisando. Olha o que isso significa, isso é Deus te avisando. Meu irmão, isso está claro, não embarque em aviões. Deus fala de várias formas e está falando com você assim. Se ninguém te alertar sobre aviões, você sofrerá um acidente? Deus usará os sonhos, mas o problema é que eles são os mais ignorados. As pessoas acreditam mais rápido em um bruxo que diz: olha, não entre em um carro, quando na verdade o que vai bater não é o carro, é o avião, sabe? Porque as pessoas são assim? Tem mais medo de um bruxo do que de um profeta, quando deveria ser o contrário? O profeta trabalha com Deus, o Senhor, enquanto o bruxo atua com Satanás, pai da mentira, e o que ele diz nunca se cumprirá. Porque também existem profetas de Baal e os 400 profetas de Acabe. Na verdade, são muitos, mais até que os outros, os profetas de Baal e de Acabe, que gostam de adoçar os ouvidos por um cheque. Mas existem profetas genuínos que não nos vendemos, existem profetas genuínos que chamamos o pão de pão e o vinho de vinho. Pessoas que não recuamos, pessoas que sempre temos uma palavra da parte de Deus na ponta da língua, porque a palavra de Deus não passará. Passam céu e terra. Os dias passam muito rápido, mas a palavra de Deus permanece vigente e ativa. A palavra de Deus não volta vazia, ela tem que cumprir o seu objetivo. Então, infelizmente, eu fico um pouco triste, irmão. Sinto um pouco de pena. Porque alguém que temia a Deus perdeu a vida e não era um incrédulo, ateu ou maldoso que faz o mal ao mundo. Tudo tem sua hora, cada um tem seu relógio, que foi desenhado conforme o plano que Deus lhe deu. A missão e a tarefa que o Senhor te deu nesta terra, você cumpriu ou não cumpriu? Quando esse dia chegar, será irreversível. O mais importante é que você terá que responder pela tarefa confiada. Todos nascem na terra com um propósito e missão. A uns, Deus entrega dons, a outros entrega talentos, mas todos têm a missão de multiplicar o que lhes foi dado. O Senhor vai te pedir contas e procure que da maneira mais sutil e mais proveitosa que você tenha utilizado os recursos que Deus te deu seja a correta. Porque se não for assim, eu não gostaria de estar no lugar nem na pele de uma pessoa que não soube administrar o que Deus colocou em suas mãos. Porque naquele dia o Senhor dirá: malditos, afastem-se de mim e sejam lançados ao fogo eterno, onde o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso não é um jogo, novela, história de Shakespeare ou conto de velhas. Isso vai acontecer e todos nós teremos que prestar contas diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e grande juiz Yahvé dos exércitos. Devemos buscar a Deus, ser empáticos, seguir seus mandamentos, amá-lo acima de tudo e amar o próximo. Infelizmente, irmão, há pessoas que encurtam seus dias por não usarem estratégias bíblicas. Se as pessoas cumprissem o que está na Bíblia, seus dias seriam prolongados. Mas como há pessoas que seguem seu caminho com a tradição, talvez a tradição nacional do seu país, e não a da Bíblia, sinto muito, senhores, eu sigo o que diz a Bíblia. Se eu tivesse esses sonhos, não pegaria aviões até novo aviso, até Deus me dizer. Quem quiser que fique bravo, começo a cancelar turnês, porque também viajo. Recentemente, minha última turnê foi no Japão, em um evento lindo. Em breve, vou para a Colômbia para outro evento. Também viajo, sou uma pessoa mundial e tenho público amplo. Mas minha vida, eu não a baseio no que eu digo, porque eu não me governo.
Quem me governa é Deus. Quem me governa é o Senhor. E é assim. Essa é a diferença entre um artista e quem se dedica às coisas de Deus sem ser artista. Porque há quem me considere um artista do profético e um artista do divino. Da arte mais preciosa, da arte mais cara, mais bela, mais bonita. O que pode haver no Evangelho? Nem música, reggae, pop ou esportes, irmão. Nada pode parecer mais bonito do que a arte de obedecer e se conectar com o Espírito através do Espírito Santo de Deus, através das coisas divinas. Sabe, muitos quiseram se dedicar a esse caminho, como Sócrates, Aristóteles, Platão, sabe? Mas eles não conseguiram chegar lá, porque isso não se trata de seguir caminhos culturais, nacionais próprios, de seguir uma única regra. E é o que está escrito na Santa Bíblia, nas Escrituras. Siga o que está escrito ali e os seus dias serão prolongados. Simples assim, Deus assusta os homens com visões e sonhos quando quer preveni-los de algo. Infelizmente, nem todo mundo tem discernimento. Porque não leem a palavra, não sabem o que vão fazer ou o que precisam fazer. Por isso, é bom ter profetas por perto e ler as Bíblias. Se tivesse lido a Bíblia, ouvindo, escutando, lendo, sua fé aumentaria e por meio dessa fé, Deus lhe daria discernimento. Veja, irmão, Deus falou com ele, mas ele não soube discernir nem ouvir. Deus fala, está na Bíblia. Os homens ignoram a Deus, mas ele fala com você todos os dias. Sempre há uma nova palavra de Deus para você, assim como suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quem pode ouvir a Deus? O Senhor disse a Isaías. Quem creu em nossa mensagem? Em nossa mensagem? Por quê, irmão? Porque a mensagem era de Deus, mas Deus a compartilhou com o profeta Isaías, então o Senhor. A autoria não só foi atribuída, mas também colocou Isaías como proprietário e detentor dos direitos dessa profecia. Também. O problema está em quem creu em nossa mensagem. Agora eu te digo o mesmo que Deus disse a Isaías. Quem creu em nossa mensagem? Deus falou comigo, eu transmiti ao mundo, mas poucos acreditaram, às vezes ninguém. Não entendo por que Deus disse isso. Não me surpreende quantos incrédulos e pessoas afastadas da fé existem atualmente. Com tantas pessoas se questionando por aí, será que ele é profeta mesmo? Falaram isso de Elias também. Dizem que ele é arrogante por afirmar que só Deus fala com ele. Sim, porque Elias disse, só restou eu. Esse aí não é profeta. Olha eles com os profetas de Baal, se fosse genuíno. Não vá perder tempo zombando. Olha ele aí, zombando dos profetas, dizendo para gritarem mais alto. Ah, morrendo de rir. Você acha que um profeta de verdade vai fazer show? Pode chamá-lo de Elias, mas ele é o verdadeiro profeta. Sim, às vezes um pouco ignorante, às vezes um pouco arrogante, sim. Às vezes eu reconheço, às vezes um pouco, sabe? Talvez tenha faltado algum aprendizado para ele às vezes, mas é nisso que está a nutrição do poder de Deus. Nesse profeta, talvez um pouco delirante às vezes, mas genuíno e de Deus. Não chame ele de charlatão ou mentiroso, pois no final Deus responderá com fogo. E você vai ficar como um palhaço, você vai ficar como uma palhaça. Sim, ele tem paixões. Fale o que quiser, diga que não gosta dele, do olhar ou do jeito que fala, porque às vezes ele é altivo e arrogante. Jesus disse isso, que o cara está sujeito a paixões. Sim, Deus nem está sujeito a paixões. Diga que ele é um pouco ignorante às vezes, mas não diga que ele é falso, porque quando Deus responder com fogo, você vai passar vergonha. Porque cada profecia que o Senhor nos dá, cada profecia o Senhor cumpre. Quando falo de Elias, falo de mim. Toda glória e honra dou a Deus. Às vezes posso parecer diferente, depende de como você vê. Tem gente que me diz, muda isso, e que às vezes você começa a dar explicações, se defende, né, irmão? São coisas que, bom, estão dentro de mim. E não é que eu dê explicações. Eu não dou explicações, mas gosto de deixar as coisas claras, os pingos nos is. Sou um homem sujeito a paixões, assim como os profetas, mas isso não os torna falsos. Elias era profeta de Jeová e foi colocado ali por Deus. Diziam o mesmo sobre Elias e Isaías. Mas Deus lhe disse, quem creu em nossa mensagem?
Quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? Sim, irmão Elias dizia, sou o único aqui, só eu fiquei e ria. Sim, irmão, ele começou a zombar dos profetas de Baal. Olha o relógio, mas espere até o fim, não se apresse. Não, se fosse um verdadeiro profeta, não estaria fazendo isso. Iria direto ao ponto e onde o profeta chega, ele chega. Não. Cada profeta tem sua personalidade. Esse profeta que você vê rindo não se levantou. Ninguém teve resposta tão rápida do poder de Deus. Sim, porque Eliseu teve o dobro. Ele era filho de Elias. E você entende o que isso significa, né? Continuarei dizendo o que Deus me falar, irmão. Neste vídeo eu acabei de te ensinar códigos sobre os sonhos. Não fique confuso. Não, porque tive um sonho assim, isso significa que não é de Deus. Não. Peça discernimento a Deus. Peça interpretação. Por que não? Porque sonhar de um jeito pode ter outro significado. Sonhar com vaca não quer dizer que terá vaca. Nem sonhar com milho que terá milho. As coisas não são assim. As coisas não são assim. Não pense que eu sou milho só porque você vai me dar alguns grãos. Sabe o que isso significa? Que só porque você sonha com algo, não significa que você vai se tornar aquilo. Às vezes, Deus te dá interpretações em forma de analogias, como essa que acabei de mencionar. Você percebeu essa analogia que eu te falei? Porque é simbólico, não literal, certo? Deus te abençoe, Deus te guarde. Quem te cumprimenta é outro irmão e profeta Dione de la Rosa. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe isso com alguém. Lembre-se de Cristo. Está vindo, é hora de nos prepararmos. Deus está falando com o seu povo, mas as pessoas estão ignorando. Embora haja pessoas, irmão, que Deus vai relevar a ignorância. Veja como Deus é amoroso. Mas enfim, irmão, inscreva-se. Me siga no Facebook para orações como Profeta Dione de la Rosa. E no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. TikTok Profeta Dione de la Rosa. Estarei orando por você. Se pedirem dinheiro, não sou eu, não temos orfanato. Não se engane. Deus te abençoe e guarde. Shalom Ubra.